ela diz assim, que a prima já está em casa, completamente curada, para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Inclusive ela está grávida, e graças a Deus está tudo bem também com o bebê, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Tem aqui um aviso também, quarta-feira, dia 1º de julho, haverá o culto de ações de graças, em virtude do aniversário da cidade de Assis, na Igreja Presbiteriana Independente, ali na 9 de julho. Eu só não sei o horário que vai ser, mas vai ser quarta-feira, dia 1º de julho, ali na IPI, na primeira IPI, às 7h30 da noite. Então vai ser às 7h30 da noite. Abra a sua Bíblia. Alguém vai fazer o sonzinho para mim ali, fazendo favor? Né, Jonas? Vamos lá? Que a Carol tem ali o servicinho dela, né, Carol? Isso, toda vez, Jonas, você já pode vir, viu? Já é nosso contratado. Depois a Carol te paga. Ela acerta com você. Amém, irmãos? Josué, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 13. Aleluia. Hoje, irmão, eu estou com um pouquinho de dificuldade para falar, porque eu dei uma baita de uma mordida na língua, hoje na hora do almoço. Não sei se vocês perceberam que a minha dicção está meio estranha, não está muito legal não. Está meio difícil até de falar aqui na frente, mas vamos em frente, né? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo de número 11. Quem já achou, diz amém. Se você tem alguém do lado aí que não tem Bíblia, estica o braço um pouquinho para que a pessoa leia junto com você. Amém? Josué capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, ou seja, a espada fora da bainha, desembainhada. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Os irmãos podem se assentar reverentemente na presença do nosso Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela está nos dizendo uma coisa muito interessante. Antes de conquistar Jericó, antes de destruir Jericó, a Bíblia Sagrada diz que Josué estava diante da cidade de Jericó. Eu me imagino vendo Josué assim em pé, diante da cidade de Jericó, imaginando na sua mente: essa é a próxima cidade que nós vamos destruir. Essa é a próxima cidade que nós vamos conquistar. Eu creio que é assim que estava Josué naquele momento, em pé, olhando para a cidade de Jericó e imaginando isso na sua cabeça, imaginando isso na sua mente. E a Bíblia Sagrada aí na sua Bíblia também diz, no versículo de número 13,
de repente Josué levanta a sua cabeça. E quando Josué levanta a sua cabeça, ele vê um homem. Olha bem o que diz aqui o texto. E quando ele levantou os seus olhos e olhou, eis que se pôs em pé diante dele um homem. E aquele homem que se colocou em pé diante de Josué naquela hora, ele tinha a espada na sua mão. A Bíblia Sagrada diz que tinha uma espada nua. Ele estava com a espada na sua mão. E naquele momento, Josué olha para aquele homem, e Josué diz assim: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ou seja, você é do nosso lado, ou você é do lado de lá, do pessoal de Jericó? A Bíblia Sagrada diz que o homem respondeu naquela hora: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. A outra tradução diz: eu venho como príncipe do exército de Jeová. Aleluia! Então a palavra de Deus diz que naquele momento, Josué se prostrou em terra. Ou seja, ele colocou a sua cabeça, o seu rosto em terra e adorou aquele homem que havia se colocado diante dele. Irmãos, aquele homem que estava ali diante de Josué não era outra pessoa a não ser o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, Jesus, na sua eternidade, ele mesmo no Antigo Testamento, de vez em quando ele tomava a forma de seres humanos para entregar algum recado da parte de Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse homem era o próprio Jesus que estava ali diante de Josué. Sabe por que eu não tenho dúvida nenhuma? Porque ele aceitou ser adorado. Quando Josué se prostrou diante dele, ele aceitou ser adorado. Se fosse um anjo, não aceitaria ser adorado em hipótese nenhuma. Tanto é que lá em João, lá em Apocalipse, se não me engano, quando um anjo se colocou diante do apóstolo João, e João quis se ajoelhar, quis adorar, o anjo disse: não faça isso não, porque eu sou o conservo seu. Agora aqui, esse ser, esse homem que estava ali diante de Josué, ele aceitou ser adorado. Então era o próprio Jesus que estava ali diante de Josué. Jesus é o príncipe do exército de Jeová, aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que Josué fez o quê? Adorou aquele ser. E aí ele diz assim, Josué diz assim: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse aquele homem, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. Descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é um lugar santo. Irmãos, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A nossa reverência diante do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu comecei o culto hoje dizendo que esse lugar é santo. Irmãos, a partir do momento que nós entramos aqui nesse lugar, seja por qualquer uma dessas portas que nós entramos, nós devemos entrar com um coração reverente na presença do Senhor. Nós precisamos entrar com santidade total na presença do Senhor, porque esse lugar é santo, e nós estamos aqui diante do nosso Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso,
que merece ser adorado e ser reverenciado. Pelo menos é assim que eu entendo, e eu creio que é assim que você entende também. Irmãos, e aproveitando bem o nosso tempo, como nós podemos mostrar a nossa reverência diante desse Deus Todo-Poderoso? Em primeiro lugar, nós podemos mostrar a nossa reverência a Deus através das nossas atitudes. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga: através das nossas atitudes. Aleluia! É assim que nós demonstramos a nossa reverência diante de Deus. Irmãos, nós vivemos na época da irreverência. É verdade ou não é? Nós vivemos, basta você ligar a sua televisão, basta você andar pelas ruas, basta você ler um jornal, basta você ler uma revista, você vai ver que nós estamos vivendo na época da irreverência. O povo não mais reverencia Deus como deveria reverenciar. O povo já não mais tem respeito para com as coisas de Deus como deveria ter. O povo já não mais se submete a Deus como deveria se submeter. Não é isso, pastor Cláudio? É verdade ou não é? Estamos vivendo hoje no período da irreverência. Irmãos, as pessoas zombam das coisas de Deus. As pessoas distorcem, ridicularizam as coisas de Deus. Irmãos, as pessoas não respeitam mais a Bíblia como sendo a palavra de Deus. As pessoas têm a Bíblia como um livro qualquer. Não lê a Bíblia, joga a Bíblia lá em cima do guarda-roupa, joga a Bíblia lá em cima do criado, e lá a coitadinha da Bíblia fica ali aberta o tempo todo, sendo empoeirada. Já não existe mais aquele respeito, já não existe mais a reverência que nós deveríamos ter para com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é a boca de Deus falando com o povo. Nós não mais reverenciamos o templo de Deus, nós já não mais reverenciamos a casa de Deus, nós já não mais reverenciamos o tabernáculo de Deus. Irmãos, o Salmo 93, versículo 5, nos diz que a casa de Deus é um lugar santo. E se é um lugar santo, nós temos que ter reverência quando nós entramos na casa de Deus. Irmãos amados, o lugar onde Deus está, ele se torna santo. E Deus está aqui, sim ou não? Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus está aqui. Nós podemos sentir a presença dele aqui no nosso meio. Nós podemos sentir, lá em Êxodo capítulo 3 e o versículo 5, quando Moisés estava ali no monte, diante da sarça ardente, o anjo mandou que ele também tirasse as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde ele estava pisando era terra santa. Então, irmãos, quando nós entramos na casa de Deus, quando nós entramos no templo de Deus, nós temos que ter reverência, porque esse lugar é santo na presença do Senhor. Será que nós estamos conscientes disso? Será que nós temos consciência disso? Ou será que quando nós entramos na casa de Deus, nós entramos como se nós estivéssemos entrando em um cinema? Ou será que nós, quando entramos na casa de Deus, nós entramos como se nós estivéssemos andando na rua, em plena Avenida Rui Barbosa? Será que quando nós entramos na casa de Deus, nós entramos como se nós estivéssemos entrando na nossa própria casa? Irmãos, as pessoas, quando eu estava fazendo esse sermão aqui, Deus colocou no meu coração algo interessante. As pessoas muitas vezes elas são muito mais reverentes
diante da novela das 8, diante da novela das 6. A pessoa senta ali diante da novela e não aceita que ninguém converse perto dela, porque agora ela tem que prestar atenção na novela que está passando ali na televisão. Não pode perder uma frase que o ator está dizendo ali. Tem muito mais reverência diante de um filme do que dentro da casa de Deus. Tem muito mais reverência diante de uma partida de futebol. Dá até briga. Se alguém conversar perto ali ou começar a gritar, leva até uma bofetada, porque o camarada quer prestar atenção no jogo, não aceita que ninguém perturbe na hora do jogo. É assim ou não é, Pedro? É, eu sei que é assim. Eu também sei que é assim. Então, irmãos amados, diante de um jogo de baralho, não aceita que ninguém perturbe, porque a concentração tem que ser muito grande para ver como que vai fazer diante daquele jogo ali. Agora, gente, quando chega na casa de Deus, é diferente, irmão Cláudio. Aí conversa na hora do culto, atende celular na hora do culto, fica no Facebook na hora do culto. É verdade? Eu estou mentindo ou não, irmãos? Pode falar, não precisa ter medo não. Fica muitas vezes se levantando toda hora, fica olhando no relógio toda hora. Puxa vida, hoje o pastor Josué parece que engoliu uma vitrola, não para mais de falar. Eu estou cansado já de ficar ouvindo o pastor pregando ali na frente. E esse relógio que não anda, e esse relógio que não para, não passa de jeito nenhum. Irmãos, é coisa terrível. A mensagem está muito longe. Atrapalha as pessoas que estão do lado, que gostariam de estar atentas à palavra. Quem está perto não deixa, fica conversando o tempo todo, fica trocando ideias o tempo todo. Durante o culto fica ali vendendo carro, vendendo galinha, vendendo gato, vendendo cachorro na hora do culto. Irmãos, Deus não se agrada dessas coisas. Não se agrada dessas coisas. Irmãos, quando nós temos reverência diante do Deus Todo-Poderoso, o diabo, ele é envergonhado. Você pode ver isso lá em Tito. Tito fica pertinho de Timóteo ali, Tito capítulo 2 e o versículo 7. Irmãos, o texto ali diz que quando nós temos reverência diante de Deus, o diabo, ele fica envergonhado. Por quê? Porque nós estamos atentos àquilo que Deus está falando, nós estamos tendo reverência, nós estamos tendo respeito diante do Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse lugar é santo. Você não está diante do pastor Josué, você não está diante do pastor Rodrigo, você não está diante do ministério de louvor que está cantando aqui na frente. Você está diante de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Nós estamos diante do Deus maravilhoso. Então nós precisamos ter obediência, nós precisamos reverenciar. E eu gostaria de dizer uma coisa: muitas pessoas aceitam a Jesus como Salvador, mas não aceitam como Senhor das suas vidas. Irmãos, entregar a vida para Jesus como Salvador é uma coisa, agora entregar a vida para Jesus como Senhor é outra coisa. Porque o Senhor, Ele deve ser obedecido, e nós reverenciamos a Deus através da nossa obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, de que maneira que nós reverenciamos a Deus? Através das nossas, eu disse, atitudes. Nós reverenciamos a Deus diante das nossas atitudes. Nós tomamos a atitude de um verdadeiro servo de Deus. Nós obedecemos a Ele. Nós nos comportamos lá fora como servos de Deus também.
Muitas vezes a gente é santo aqui dentro da igreja, mas lá fora a gente não é santo coisa nenhuma. A gente acha que Deus está só aqui dentro e lá fora Deus não está. Irmãos, é um engano terrível. Lá fora também nós devemos reverenciar a santidade de Deus. Amém ou não amém? Através das nossas atitudes, através da nossa vestimenta, através do nosso exemplo, exemplo no falar, exemplo no andar, exemplo de honestidade, exemplo de pudor, exemplo nos nossos trajes, através de uma vida aprovada por Deus, nós estamos reverenciando ao Deus Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, de que maneira que nós reverenciamos o nosso grande Deus? Através das nossas atitudes. Nós temos atitudes de servos de Deus. Em segundo lugar, e já partindo para o final da palavra, qual é a segunda maneira de nós reverenciarmos a esse Deus? Reconhecendo o seu poder. Repita comigo: reconhecendo o seu poder. Quando a gente reconhece o poder de Deus, então nós estamos reverenciando o nome dele. Nós temos o nosso Deus como alguém único, não como outro qualquer. Irmãos, quando eu estava estudando essa palavra, quando eu estava estudando essa mensagem, eu estava dando uma olhada lá em um livro, e aquele livro diz, irmãos, que algumas religiões, que eu gostaria até de citar, por exemplo, muçulmano, budista, eles têm muito mais reverência ao Deus deles do que nós, muito mais. Eles se prostram diante dele, ficam horas prostrados diante dele. Quando eles estão andando pela rua que dá aquele horário, eles se ajoelham em plena calçada de uma avenida movimentada de uma grande cidade. Eles não estão nem aí com aquilo que alguém possa pensar deles. Eles estão reverenciando o Deus deles. Irmãos, e como nós ficamos diante do Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas. E diante do Deus que nós servimos, muitas vezes nós não temos a reverência que nós deveríamos ter. Irmãos, o nosso Deus, Ele é o Elohim, é o Deus forte. Ele é o El Elyon, o Deus mais alto e mais forte. Ele é o El Roi, o forte que enxerga todas as coisas. Ele é o El Olam, o Deus eterno. Ele é o Yahvé, Senhor eterno, que não depende de ninguém para existir. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus eterno, Ele não teve início e jamais Ele terá fim. A sua existência jamais se acabará. Ele é eterno. É por isso que nós dizemos Deus eterno. Ele é imortal, Ele é infinito, Ele é incomparável, Ele é perfeito, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus onipotente, é só Ele que tem poder nos céus e na terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz qualquer coisa, desde que seja da sua infinita vontade. Irmãos, Ele não tem limitações. Aquilo que Ele quer fazer, Ele faz. Aquilo que Ele não quer fazer, Ele não faz. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Lá em Gênesis, no capítulo 17, e no versículo de número 1, nós vemos uma expressão maravilhosa. Sendo Abraão, eu vou ler para vocês, Gênesis 17, 1. Sendo Abraão da idade de 99 anos, repita comigo, 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, olha o que Deus disse para Abraão naquele momento: eu sou o Deus
Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Deus se colocou diante de Abraão, e Deus disse para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Ele precisa ser reverenciado. Nós precisamos ter reverência, nós precisamos ter respeito diante desse Deus. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Ele cura, Ele expulsa demônios, Ele desfaz impossíveis, Ele abre portas, Ele fecha portas. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele derruba gigantes, Ele levanta paralítico, Ele cura canceroso, Ele ressuscita mortos, Ele cura leproso. Por quê? Porque todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, diz Mateus capítulo 28 e o versículo 18. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Ele pode fazer qualquer coisa que for objeto da sua vontade. Irmãos, Ele criou o universo, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou as estrelas, Ele criou, irmãos, os pássaros, os animais, os mares. Quando Ele quer que chove, Ele manda a chuva cair. Quando Ele quer segurar a chuva, Ele faz não chover. Quando Ele quer que venta, o vento vem. Quando Ele quer que neva, Ele faz nevar. Ele é o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Ele faz todas as coisas. E quando eu estava estudando essa palavra aqui, irmãos, o original, quando diz que Deus criou todas as coisas, está querendo dizer que Ele criou do nada. Ele criou do nada, Ele fez existir. Não é como alguém que cria esse lenço, mas já usando um material que já existia antes. A pessoa cria o papel já da celulose que existia antes. Ele cria o ferro já do material que existe nas rochas. Não, o nosso Deus, Ele criou do nada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mandou que existisse e existiu. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele criou tudo do nada. Esse é o Deus que nós pregamos, que nós servimos. Este é o Deus que Josué se prostrou diante dele e o adorou. Aleluia. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, nós devemos ter reverência diante dele. Devemos ter respeito a esse Deus. E sempre que eu, já terminando já, a Rebeca já vai se preparando para colocar o vídeo para mim. Irmãos, quando eu estava fazendo essa mensagem, eu estava me lembrando do irmão Mirim. Eu aprendi a fazer uso dessa expressão com o irmão Mirim. Quem aqui conhece o irmão Mirinho? Levanta a mão. O irmão Loudomiro Carneiro, que foi presidente da MISPA há mais de 20 anos. O irmão Mirinho, ele escapou da morte pelo menos 3 vezes. Ele escapou da morte através de um câncer. Deus curou ele do câncer. Deus deu livramento para ele de um câncer. Deus livrou ele da morte de um infarto que ele sofreu. Inclusive ele sofreu um infarto dentro do mercado da Casa Avenida, ali da José Nogueira Marmontel. Alguns aqui se lembram disso. Deus deu livramento para ele. E Deus deu livramento para ele de um acidente que ele sofreu há muitos anos atrás, que era para ele ter morrido.
E depois Deus livrou ele da morte de outros acidentes. E aí ele disse, quando ele estava dando uma palavra na igreja, certa vez ele disse assim: eu fiz um propósito com Deus, de todas as vezes que eu for dar o meu testemunho, eu vou começar o meu testemunho com a seguinte expressão: ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. E desde aquele dia eu aprendi com ele a usar essa expressão também. Então, irmãos, ao nosso Deus, repita comigo: ao nosso Deus. Vamos dar uma salva de palmas para ele, porque ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora eu queria que apagasse as luzes, Léo, fazendo um favor. Irmãos, o irmão Cláudio, ele colocou um vídeo na escola bíblica dominical, mas eu queria que todos vissem esse vídeo, não somente aqueles que vêm na escola dominical, de alguém que não reverencia a esse Deus, inclusive cita algumas coisas que ele nem tem noção do que ele está fazendo. Pode colocar para nós, fazendo favor, Rebeca. Pode colocar para nós, fazendo. Não está dando pepino? Não, cadê a imagem? Isso, vamos colocar a imagem aí para o povo ver. Os irmãos prestem atenção nas frases, nas palavras que essa pessoa vai dizer, para vocês verem o que é uma pessoa que não reverencia ao Deus que nós servimos. Pronto, Rebeca? Conhece esse homem ou não? Vamos lá então. É legal, é um foguinho. Amém. Pode acender as luzes, Léo, fazendo favor. Você viu o final ali? Será? Né? Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos fechar os nossos olhos. Fecha os olhos, curva a cabeça. Enquanto o Jonas vai fazer um sonzinho, eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguém gostaria de se entregar a Jesus essa noite? Você gostaria de dizer: Jesus, eu quero que o Senhor escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero me arrepender dos meus pecados hoje. E eu quero sair daqui com a certeza da minha salvação hoje. Eu me arrependo dos meus pecados. Levanta sua mão, eu gostaria de orar por você. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Mais alguém? Pode levantar, pode abaixar, querida. Mais alguém? Pode levantar a sua mão. Pode abaixar também. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão. Tem mais alguém?
Não? Isso, pode abaixar. Todas as pessoas que levantaram as mãos, coloque a mão sobre o seu coração. Mais ou menos umas 15 pessoas levantaram as mãos. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Pai querido, a tua bênção em favor dessas vidas agora. Essas pessoas levantaram as suas mãos, dizendo, Pai querido, que estão entregando as suas vidas para Jesus. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Ó Deus, perdoa os seus pecados. Dá-lhes uma vida nova. Todo projeto do diabo contra essas vidas, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo projeto do diabo para destruir essas pessoas, nós repreendemos em nome de Jesus. Escreve esses nomes no livro do céu e dá-lhes a certeza da vida eterna, ó Deus, e que nós possamos aprender a partir de hoje a reverenciar o teu nome, que é o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Todos digam amém, amém. Irmãos, antes de nós orarmos pela campanha, decretando o poder que há no nome de Jesus, eu gostaria de convidar para vir aqui na frente a Carolina Baldani Fernandes, o papai Felipe e a mamãe Valéria, e toda a família. Venham aqui na frente fazendo um favor, todos, ao som desse fundo musical, venham para frente, em nome de Jesus. Mãe, pai, avós, bisavós, isso, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos proceder à apresentação e à consagração da Carolina. Aleluia. Pode subir aqui, Valéria, pode subir. Cuidado com a escada, viu? Com os degraus. Pode se posicionar aqui. Tudo bem? Tudo bem? Glória a Deus. Pastor Rodrigo, vem cá nos ajudar. Vou precisar da sua ajuda. Irmãos, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil tem como costume fazer a apresentação das crianças. Nós não batizamos criança. Por quê? Alguém poderia perguntar assim, mas por que será que não batiza criança? Nós não batizamos criança porque o próprio Jesus não foi batizado quando ele era criança. Quem lê Bíblia sabe disso. Jesus foi batizado quando ele já tinha 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade foi quando Jesus foi batizado. Ele foi apresentado ao Senhor quando ele tinha mais ou menos 40 anos ou 40 dias de vida. Vocês prestaram atenção no que eu acabei de dizer? Sim ou não? Jesus, ele foi apresentado com 40 dias. Foi quando Simeão tomou Jesus em seus braços e o apresentou e o consagrou a Deus. Aí quando Jesus tinha 40 anos, aí sim ele foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista. Todos nós somos sabedores disso. Então é por isso que a Igreja Presbiteriana Renovada, quando a criança ainda é pequenininha, apenas faz a apresentação da criança. Nós consagramos a criança ao nosso grande e poderoso Deus. E durante a cerimônia de apresentação, o que nós sempre dizemos para o pai, o que nós sempre dizemos para a mãe, é que a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros é muito grande na criação dos nossos filhos. Eu sempre digo aqui, e não me canso de dizer,
que as historinhas da Bíblia, historinha de Abraão, historinha de Isaac, historinhas bíblicas, eu digo historinha porque é coisa de criança da época, nós estamos falando aqui de criança, né? As histórias, vamos dizer assim, bíblicas, de Davi, de Abraão, de Moisés, eu aprendi quando eu era criança, na escola bíblica dominical. A minha mãe, ela já levava a gente para a escola bíblica dominical, para os cultos, para a gente aprender a palavra de Deus. Então eu gostaria de dizer para você, Felipe e Valéria, a responsabilidade que pesa sobre o ombro de vocês é muito grande, de criar a Carolina na presença de Deus, ensinar a ela a palavra de Deus. E eu tenho certeza que isso vocês têm uma assessoria maravilhosa aqui, né? Para ensinar a palavra, ensinar a Bíblia para ela. Lá em Provérbios, o sábio Salomão certa vez disse: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Então, ensinem a palavra, tragam a Carolina para a igreja. Eu tenho certeza que vocês jamais vão se arrepender disso. A palavra vai estar embutida na cabecinha dela, aquilo que ela aprender vai estar lá colocadinho, e ela nunca vai esquecer. Eu tenho certeza disso. Você papai, você mamãe, que está presente aqui na igreja hoje, nesse auditório, eu gostaria de estender essa palavra que eu estou dizendo para Valério e para o Felipe, para vocês também. Tragam seus filhinhos para a igreja. Nós temos o cultinho infantil. Traga o filhinho para a igreja, mesmo que ele dê uma choradinha, mesmo que ele queira dar uma corridinha para lá para cá, não tem problema. O importante é ele estar na casa de Deus. Amém? Isso é muito importante. Nesse momento então nós vamos curvar a nossa cabeça, nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar em favor do papai e em favor da mamãe. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu coloco, Pai querido, a Valéria, coloco também o Felipe diante do Senhor agora. Papai e mamãe, nós te louvamos, ó Pai querido, pela vida deles. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é santo. E eu tenho certeza que o Senhor tem planos e tem projetos na vida dessa criança. Dá sabedoria para Valéria e para o Felipe conduzirem a Carolina dentro da tua palavra, dentro da tua vontade. Abençoa também os avós, bisavós, família, familiares, que a tua bênção seja sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém, amém. Cadê o Rodrigo? Irmãos, está aqui a Carolina. Ela precisa da oração de vocês. A igreja sempre esteja orando por ela, para que Deus a abençoe, para que ela seja livre de todo mal, de todo perigo. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo conturbado, um mundo cheio de tantas coisas ruins, coisas terríveis, maldade, tanta coisa. Nós devemos criar os nossos filhos no temor do Senhor. E nós vamos orar agora pela Carolina. Estenda as suas mãos aqui para frente, em direção a ela, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós estamos agora, Pai, diante da tua presença. Ó Deus, eu coloco a Carolina diante de ti, Senhor. Ela está sendo apresentada, ela está sendo consagrada ao Senhor agora. Que a tua bênção seja sobre a vida dela, e assim o teu nome seja glorificado. Que a unção,
que os cuidados, que a proteção, que a manifestação do teu Espírito seja sobre a vida da Carolina, em nome do Senhor Jesus. Ela está sendo consagrada a Ti, Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Carolina, como sacerdote do meu lar, eu te consagro ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Você é um presente que Deus nos deu, e nós cuidaremos de você, de acordo com a vontade do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Glória a Deus, que Deus abençoe. O certificado, Felipe, depois você passa na secretaria para pegar, tá? Durante a semana, tá bom? Amém. Irmãos, agora nós vamos passar para o momento da campanha. Quem pegou o envelope, levanta a mão, escreveu o seu pedido, se coloque em pé, fazendo favor. Aleluia. Glória a Deus. Isso, se coloque em pé. Mesmo que você não está fazendo a campanha, se coloque em pé também, em nome de Jesus. Isso, levante o seu envelope, levante seu envelope, isso, levanta. Pastor Rodrigo vai orar agora, e ele vai pedir para Deus agir de uma forma gloriosa. Hoje é o primeiro dia da campanha, para quem estará fazendo a campanha no domingo. Serão 7 domingos na presença do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós te engrandecemos nesta noite. O Senhor é exaltado neste lugar. A Ti, Senhor, nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, como a Tua palavra foi ministrada nesta noite. A Tua palavra nos diz que o nome santo de Jesus está acima de todo nome. A Tua palavra também nos diz que o nome de Jesus, que Jesus veio para desfazer todas as obras das trevas, todas as obras de Satanás. Deus, nós estamos iniciando mais uma campanha direcionada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua provisão esteja sobre a vida deste homem, Deus. Que a Tua provisão esteja sobre a vida desta mulher. Deus, eu não sei o que estão apresentando diante do Senhor, ó Pai, qual o propósito que estão fazendo diante de Ti, mas a Tua palavra também nos diz que o Senhor é um Deus que sonda o mais profundo, o mais íntimo do nosso coração. Eu não sei, ó Deus amado, se estão colocando suas vidas ou representando alguém. Eu não sei se é a vida financeira, se é a saúde. Eu não sei, Senhor amado, se é na área familiar. Eu não sei se é a vida espiritual. Mas nós sabemos que os Teus braços, que o Teu braço forte se encontra estendido sobre nós nesta noite. Deus, que o Senhor esteja manifestando o Teu poder, Pai. Que o Senhor esteja manifestando as Tuas maravilhas, os Teus prodígios. Deus, que os Teus sinais venham a nos acompanhar para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Deus, em nome de Jesus Cristo, conceda-nos, ó Deus amado, as Tuas bênçãos. Oramos um dia, como o salmista disse, nós oramos hoje. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos abençoe. Tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Abençoe a Tua igreja,
A tua palavra nos diz que a tua bênção é a que enriquece e não acrescenta dores. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos e cremos, porque sabemos que não seremos desamparados por ti. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Todo o povo de Deus diga amém. Toma posse da sua bênção em nome de Jesus. Agora você vai se sentar. Sente-se. Pastor Rodrigo, vai nessa primeira porta aqui. Nessa primeira porta. Bem rápido, que o povo já está saindo. Ninguém sai ainda, viu, irmãos? Ninguém saia. Isso, pastor Rodrigo vai ali naquela porta, juntamente com o irmão Pedro. Vai lá, irmão Pedro. Lá na outra porta, lá de trás, cadê o pastor Leandro? Pastor Leandro, junto com o presbítero Cláudio, lá na outra porta, lá atrás. Lá atrás, ninguém sai ainda, irmãos, que eu não encerrei o culto ainda. Nessa porta aqui, eu vou ficar ali, juntamente com o presbítero Cristiano. Já orei pelos pedidos aqui da mesa, viu? Quem quiser vir buscar os objetos, pode vir, já orei já. Isso, presbítero Cristiano, bem rápido ali na porta.